clássico dos desesperados traz alívio para um lado e aumenta o desespero para o outro. Flamengo volta a perder e gera total insatisfação da torcida. E Fluminense no dilema: Marcão ou Ailton? Tudo isso você vai conferir depois da vinheta aqui no Mesa Quadrada. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mesa Quadrada, meu nome é Sérgio Kind. E, gente, começando falando do clássico aí entre Vasco e Botafogo pela 29ª rodada em São Januário, 3-0 pro time do Vasco. Total desespero, né, cara? O Botafogo não se encontra, né? O time do Botafogo não mostra nenhum espírito de reação, né? Os jogadores estão entregues, você vê a cada dividida, a cada disputa de bola, os jogadores não mostram aquela vontade, aquela garra, aquela paixão para tentar sair dessa situação. Tá entregue, por mais que o Barroca tente, ele grite na beira do campo, ele incentive, ele lute. A torcida, boa parte da torcida também já está acomodada, essa é a realidade. Boa parte da torcida do Botafogo já está conformada com o rebaixamento. Convenhamos, é uma situação muito difícil de reverter. Eu hoje considero essa situação do Botafogo mais difícil do que a do Fluminense, né, do time de guerreiros que conseguiu se livrar numa arrancada sensacional no final do campeonato. Por quê? Porque aquele time do Fluminense brigava, aquele time do Fluminense encarava cada jogo como uma decisão de verdade e você via dentro de campo que era assim que eles agiam. O time do Botafogo não. Nesse time do Botafogo você não tem perspectiva, você não vê aquele brilho, aquele sangue nos olhos para poder ganhar a partida. E o resultado tá aí, né? O Vitor Luiz deu uma entrevista no final do jogo falando exatamente disso, né? Que o jogador tem que ser muito homem para jogar no Botafogo nesse momento. E você pode ver, todo time quando tá nesse finalzinho aí, prestes a ser rebaixado, você vê que é um ou outro que diferencia do resto do time. A maioria dos jogadores estão tudo cabisbaixo, estão tudo cumprindo tabela. Sabe a função de cumprir tabela de um time como já tá? Os jogadores parecem que estão cumprindo tabela jogando do jeito que jogam. E o time do Botafogo tá assim. Poucos são os jogadores que tentam alguma coisa diferente. E não é mudando o treinador que isso vai ser diferente, não é contratando, porque o Botafogo não tem dinheiro para contratar. Sinceramente eu não sei nem o que dizer, cara. Eu não sei o que falar em relação a essa possibilidade do Botafogo, porque realmente tá uma situação bem tensa, bem complicada, bem difícil. E o pior de tudo, como eu disse, não é a situação, é a falta de ambição, a falta de perspectiva que o time, os jogadores, a diretoria e principalmente a torcida tem para 2022, aí 2021 no caso, né, a próxima temporada. Confunde porque essa temporada tá atípica. Mas tá bem complicada a situação do Fogão. Já o Vasco com o Luxemburgo, é o que eu tava falando do Botafogo, a questão de postura. É nítida a diferença de postura dos jogadores. São os mesmos jogadores, por mais que o Luxemburgo tenha feito uma série de alterações na equipe, né? Entraram vários jogadores que não vinham jogando com o Português Sapinto, o elenco é o mesmo, são jogadores que já jogaram em outras situações, mas que eu não sei se estavam tentando derrubar o treinador, porque isso a gente sabe que acontece muito no futebol. O jogador pode render mais do que aquilo, mas ele joga de uma maneira mais displicente, porque ele quer que o treinador seja mandado embora, e o Sapinto tava corda bamba durante algumas rodadas aí, pela falta de resultados. Não sabemos se foi algo do tipo, mas sabemos que o Luxemburgo, de fato, ele traz para os jogadores essa vontade que, como eu disse, falta ao Botafogo. Não sei se seria o suficiente o Luxemburgo no Botafogo, se ele conseguiria trazer esse ânimo, reacender essa chama do Botafogo. Mas pro Vasco está funcionando. Mas eu tenho uma coisa importante para falar também. A torcida do Vasco tá nessa de o Luxemburgo, o Salvador, que já salvou em 2019 e agora já conseguiu trazer esse ânimo para a torcida também. Só que vale lembrar que essa sequência de jogos aí é uma sequência teoricamente
mais fácil pro Vasco. O Vasco pegou o Atlético Goianiense fora de casa, que não vem em bom momento, jogou bem melhor do que quando jogava com o Português, mas não vem desempenhando um bom futebol, tá ali meio morno. Pegou um Botafogo, apesar de ser um clássico, pegou um time do Botafogo completamente abatido, que não seria um resultado tão surpreendente assim, uma vitória dentro de São Januário, mesmo sem a torcida. Aí chega o próximo jogo, Vasco e Curitiba. O Vasco vai e ganha de novo. Caramba, o Luxemburgo é um gênio. O Luxemburgo, 2 vitórias seguidas, mostrando... Tem que valorizar em relação ao Luxemburgo a forma do time jogar e a postura dos jogadores dentro de campo. Não exatamente os resultados em si. Por que eu digo isso? Os resultados que estão vindo, e no caso de mais até uma vitória contra o Curitiba, são resultados que poderiam sim acabar vindo com o Sapinto. Claro que eu não estou querendo tirar o mérito do Luxemburgo, mas são resultados que não são coisas, nossa, milagrosas que o Luxemburgo está fazendo milagre. Não, são resultados que poderiam vir da mesma forma, mas não jogando um futebol melhor como o Vasco nitidamente vem jogando. Desde a chegada do Luxemburgo já no jogo contra o Atlético Goianiense, mas agora também, principalmente no jogo contra o Botafogo, se tratando de um clássico, é uma outra postura. O Vasco finaliza mais, o time do Vasco era um dos times que menos finalizava. O Vasco tem um excelente atacante aí, que é o Germancano. O Vasco praticamente não criava chance de gol, não criava perigo para o adversário. Já contra o Botafogo não. Vocês veem nas estatísticas que o Vasco finalizou inúmeras vezes e teve chance de fazer mais gols até. O placar de 3-0 foi um placar um tanto quanto surpreendente na circunstância do jogo. O Vasco poderia ter feito 3-4-0 ao longo da partida com as chances que perderam, principalmente no primeiro tempo. Na situação de jogo da metade do segundo tempo para o final, 1-0 estava meio cômodo. Inclusive o Botafogo teve chances de empatar. O Botafogo foi pro tudo ou nada, o que é normal, perdendo o jogo na situação que se encontra. Foi pro tudo ou nada, teve chances até, chegou a empatar, só que o Cícero estava impedido naquela bola levantada na área, estava impedido, mas chegou a empatar o jogo e o Vasco estava meio que incomodado e tal. Só que conseguiu matar o jogo no final, né? Quando o Botafogo era melhor na partida, conseguiu matar o jogo, fazendo 2-0, que foi aquele balde de água fria. E no finalzinho, já na apagada das luzes, o Pikachu conseguiu sofrer aquele pênalti que ele mesmo converteu, se livrando de um tabu aí de mais de um ano. Desde dezembro de 2018 que o Pikachu não marcava um gol, conseguiu esse resultado que, de fato, tem que ser valorizado sim, que na situação atual do Vasco é ainda preocupante. 3 pontos são fundamentais ainda. O Vasco precisa aproveitar essa reta final aí. Essa reta final não, tem que aproveitar nessa reta final essa sequência de jogos de confrontos diretos um pouco mais tranquilos, digamos assim, para poder fazer o máximo de pontos possível, para poder se afastar e não ficar naquele desespero todo no final do campeonato. Tem condição? Tem condição. O time mostrou que consegue jogar mais do que vinha jogando com o Português. Agora vamos ver como é que o Vasco vai se sair em jogos mais complicados, historicamente mais difíceis do que, apesar de ser um clássico, contra um Botafogo que não está mostrando reação ainda, e um Curitiba que também está na zona de rebaixamento desesperado. Vamos ver nos próximos jogos, quando o Vasco tiver que ser mais exigido na parte defensiva, na parte de criação, se o time do Luxemburgo vai conseguir manter esse mesmo nível de atuação acima, né, da média dele mesmo, que ainda é um futebol fraco, porque o elenco é sim limitado, os jogadores são um nível técnico abaixo do que deveria, mas vem fazendo um futebol melhor do que vem fazendo com o português Ricardo Sapinto. Falando agora do Flamengo, também tá braba a situação, perdeu de 2-0 em casa pro time do Ceará, que, vale ressaltar, é um time arrumadinho. Tá? Tem muita gente que pensa, não é nenhum time do G12, os times do Rio, de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, o time não é obrigação de ganhar. Era obrigação de ganhar sim, o Flamengo tem obrigação, um time que briga pelo título do campeonato não pode perder em casa por um time que está na parte do meio para baixo da tabela, como é o caso do Ceará. Mas é importante ressaltar que o time do Ceará, treinado pelo Guto Ferreira, tá assim arrumadinho. Tem jogadores ali, carregador de piano Fernando Sobral, o Vina, né, que tá em uma excelente fase. Eu destaquei isso no vídeo do pré-jogo, né? Ele tá jogando um futebol muito bom e não vamos tirar o mérito do Ceará não.
Mas falando de Flamengo, é complicado, é complicado. Um time como o Flamengo, com o elenco do Flamengo, com os jogadores, com a qualidade que o Flamengo tem, brigando pelo título, não pode perder pro Ceará de 2-0 dentro do Maracanã. Não pode. Não pode, sabe? E o São Paulo perdeu 2 jogos seguidos, era a chance do Flamengo, num clássico que perdeu de virada, e num jogo agora, era a chance do Flamengo de brigar, de chegar de vez na briga pela liderança contra o São Paulo. Quem está se aproveitando disso é o Inter, que ganhou 2 seguidas. O Flamengo perdeu 2 seguidas, São Paulo perdeu 2 seguidas e o Inter ganhou 2 seguidas. Então o Inter de Abel Braga, aí o contestado e criticado Abel Braga, chegou e está na briga aí junto com o Flamengo e o São Paulo. Mas o Flamengo perdeu a chance de ouro. Eu não digo nem do jogo contra o Fluminense, que apesar de tudo é um clássico. E o time do Fluminense está muito bem, a gente sabe disso. Mas contra o Ceará, que também é um time bem montado, não pode perder essa oportunidade. E eu não digo só desses 2 últimos jogos. Quantos tropeços do Flamengo a gente não vem vendo aí ao longo do campeonato todo? Quantos pontos o Flamengo jogou fora? Falei também no vídeo de pré-jogo. O número de erros individuais. Mas o jogo de hoje, esse último jogo contra o Ceará, não foi nem questão de erro individual, foi questão do coletivo. O Flamengo não se encontra, sabe? O Flamengo não está encaixando. Erros individuais que tiveram, quantidade imensa de gols perdidos. O Arrascaeta perdeu um gol no primeiro tempo e o Pedro perdeu um gol no segundo tempo. Que jogadores com as qualidades deles não podem perder, não pode. Um centroavante do Flamengo não pode perder gol como o Pedro perdeu nesse jogo. Não vou dizer o craque, que o time do Flamengo tem vários craques, mas o camisa 10 ali, o armador, o criador, como a Arrascaeta, não pode perder o gol que ele perdeu no primeiro tempo, sabe? E a bola pune, o famoso ditado, a bola pune. O Ceará jogando certinho, encaixado, conseguiu fazer os gols, né? No goleiro César, que surpresa aí por parte do Rogério Ceni, escalou o César no lugar do Hugo, o Diego Alves ainda não tem condições, mas não foi a mudança que a torcida queria. A torcida do Flamengo tá cobrando mudanças no time, mas mudanças bruscas, não uma mudança de goleiro. A torcida do Flamengo, em boa parte, quer o Everton Ribeiro no banco, quer Felipe Luiz no banco, sabe? E são mudanças que o Rogério Ceni não tá fazendo. Ele tá insistindo naquele time que no papel é excepcional, não tenho o que falar, mas que não tá rendendo. Não tá rendendo. Ah, Sérgio, mas é o mesmo time de 2019, como é que pode? Aí a gente entra num outro ponto que, na minha opinião, no meu ponto de vista, é a comodidade do time do Flamengo, sabe? Os jogadores do Flamengo estão acomodados, por mais que estejam, não deveriam estar, eles estão numa briga pelo título brasileiro. Um time nunca pode estar acomodado numa situação dessa. Mas os jogadores do Flamengo muitas vezes estão acomodados. Sabe? Você vê dentro de campo, não corre, não disputa uma bola, acha que a qualquer momento vai conseguir fazer uma jogada e vai sair um gol. Em 2019 acontecia. A gente via inúmeros jogos do Flamengo aí em 2019. Pô, esse time tá meio esquisito, não tá jogando. Chegava lá, pá, 1, 2, 3 passos, gol. Por quê? Porque o time tinha uma qualidade e estava totalmente encaixado. Hoje não está, não adianta, não está. São os mesmos jogadores em boa parte, mas não está encaixado. Aí sim deve-se criticar o senhor Rogério Ceni. Sabe, o Rogério Ceni parece... O que parece com o Rogério Ceni? Que ele não está conseguindo armar bons times e bons trabalhos quando ele precisa propor o jogo. O Rogério Ceni fez uma campanha, vinha fazendo e fez uma campanha excelente no Fortaleza, mas jogando um futebol retroativo, um futebol bem armado defensivamente, tipo como o próprio Ceará jogou, um time bem montado como o do Guto Ferreira. Mas quando precisa armar um jogo, quando estava no Cruzeiro no ano passado, tudo bem que o Cruzeiro é uma situação à parte, que ela bomba como estava, mas que precisava botar o time para frente para ganhar a partida, não conseguia render, e o time do Fluminense na mão do Rogério Ceni não está rendendo porque os jogadores estão acomodados e porque o Rogério Ceni não está conseguindo impor. Eu acredito que no vestiário falta um pouco de firmeza. Eu acho que, não sou eu que estou dizendo, a torcida do Flamengo quer que o Rogério Ceni vá embora para ontem. A torcida do Flamengo quer que o Rogério Ceni vá embora o mais rápido possível. Quem vai trazer para o lugar dele? Não sabemos. A torcida tem esperança de um retorno do Jorge Jesus, por exemplo, que não está em boas condições lá no Benfica, em Portugal, né? Seria uma boa? Seria uma boa. Aí sim, uma volta do Jesus traria aos jogadores
a vontade, a determinação e tirariam os jogadores do comodismo que estão. Eles não ficariam mais acomodados com a volta do Jorge Jesus. Por quê? Não só pelo fato de ser o Jorge Jesus que ganhou tudo no passado, mas ano retrasado, mas por ser um treinador de pulso, um treinador que aperta, um treinador que cobra, um treinador rígido, um treinador firme. E quando eu digo isso, eu não digo um treinador inimigo dos jogadores. Eu digo um treinador que briga, que cobra, que tá ali. Os jogadores do Flamengo são de indiscutível qualidade, mas são jogadores que já estão num outro patamar, mas eles acham que estão acima dos outros. A realidade é essa. O elenco do Flamengo, e realmente em boa parte está, o elenco do Flamengo está bem acima da média do futebol brasileiro. E é por isso que é cobrado. Só que os jogadores se colocam como se não, nós somos os melhores e a gente resolve. Só que não está resolvendo. Precisa vir um treinador firme, que chegue junto, que cobre, que brigue, para que façam os caras jogarem novamente. Como foi o Jorge Jesus em 2019. Enquanto não for o caso, não estou nem defendendo a saída do Rogério Ceni, apesar de que eu acho sim que o Rogério Ceni deveria sair. Ah, mas trocar treinador não adianta. Adianta, vê o Vasco aí, a troca com o Luxemburgo. Adianta, a gente sabe que adianta. Ver o esporte com o Jair Ventura. Tem situações que sim, você precisa deixar o treinador trabalhar, fazer o papel dele, mas tem situações que não dá. O Flamengo tem jogadores que não precisam se adaptar a um esquema. Tem jogadores que resolvem. Se não está resolvendo, está errado, tem que trocar. E não vai trocar o time todo a essa altura do campeonato, não vai vender o time todo. Então, né, acaba sobrando pro treinador, que é uma única peça, principalmente como no caso do Rogério Ceni, que o time não está mostrando um padrão tático e técnico como deveria. Né? Quem vai trazer? Não sabemos. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque eu acho que essa mudança vai acabar vindo logo. E para fechar, o Fluminense, que vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira, finalizando a rodada. É por isso que não temos notícias ainda. Vamos falar um pouco sobre o momento do Fluminense em relação às últimas notícias. A diretoria confirmou que vai mandar alguns jogos no estádio de São Januário e no Newton Santos, porque o Maracanã vai ficar fechado por um período, ele vai ser entregue à Conmebol para preparar o estádio para a final da Libertadores. Então o Flamengo e o Fluminense não vão jogar no estádio durante um determinado período devido a essa entrega de estádio. E o Fluminense já afirmou que já tem acordos com o Vasco e com o Botafogo para mandar os seus jogos nos estádios rivais. Falando de contratação, o Tricolor já acertou o seu primeiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do lateral direito Samuel Xavier, que joga, né, até então no time do Ceará. Ele que tem 30 anos, em 2020 fez 46 jogos e marcou 3 gols. É uma idade não avançada ali, acho que é uma posição que pode trazer. O Samuel Xavier é um bom jogador, acho que não vem para ser com status de titular absoluto, mas tem, né, possibilidade aí de agregar, né, ao elenco do Fluminense. Já a torcida tá naquela dúvida, Marcão ou Ailton? O Marcão, que substituiu o Odair, que vinha fazendo um trabalho excepcional como treinador do Flu, saiu, sabemos disso, e Marcão foi efetivado, o ídolo tricolor aí foi efetivado, e vinha jogando aquele futebol ali, beleza. Só que nesses últimos jogos aí, com a saída, esse jogo aí com a saída com o Marcão não poder comandar o time na beira de campo, o Ailton, que foi o treinador na vitória do Fluminense, o time jogou de uma forma diferente, segundo os torcedores. Né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque sabemos que não vai ser o caso, o Marcão vai voltar e talvez até para o próximo jogo já esteja à disposição na beira do campo, mas fica aí o questionamento. Boa parte da torcida diz que deveriam manter o Ailton, não querendo desmerecer o Marcão, mas que o Ailton deveria assumir o time. Acho improvável, mas e você, torcedor tricolor, o que você acha? Quem deve ser o treinador do Fluminense nas últimas rodadas? Marcão ou Ailton? Diz aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo aí da 29ª rodada dos jogos dos times cariocas até então, com clássico e uma derrota difícil de engolir, né? Falta um jogo, mas que ainda vai acontecer na quarta-feira. Esse foi o apanhado geral. Logo mais, logo menos, estaremos de volta aí falando das próximas rodadas e das notícias
individuais de cada clube. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço bastante pelo feedback que eu tenho recebido nesse início de projeto. Deixa aqui embaixo, deixa os comentários aqui embaixo. É muito importante, me ajuda pra caramba, me motiva pra caramba eu saber o que vocês estão achando, até mesmo como que eu posso melhorar, o que a gente pode fazer para tornar aqui o nosso canal Mesa Quadrada ainda mais interessante para vocês. Valeu? Então é isso, grande abraço.